Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a palavra de Deus na questão da vocação eficaz, que é o chamado eficaz. E o que seria o chamado eficaz? É a atuação do Espírito Santo no interior da pessoa, no interior do homem. Chamado eficaz. Isso é chamado, é você chamar alguém para algum lugar. Todos atenderam ao chamado de vocês ou teve alguém que disse que ia e não foi? Esse chamado é o natural, é o chamado do homem, não é? Ele é ineficaz, ele é ineficiente, ele não tem poder de persuasão, ele não tem poder de fazer acontecer. Só que o chamado do Espírito Santo, quando é Deus que chama, aí ninguém resiste. Sabe por que hoje a senhora é crente? Tem gente que pensa que é o homem que manda. Tem gente que pensa que é o homem que vai ou não, que resiste ou não. Só que isso é um engano terrível. Pense em um Deus como sendo aquele que não tem poder sobre os homens, que ele não pode agir de maneira que intervenha nas escolhas, nas decisões dos homens. Como seria esse Deus? Sem poder de mudar o coração do homem. É esse Deus que a senhora crê? Que não tem poder de fazer nada contra os homens. Como é o seu Deus? Ele tem poder. Se o homem disser, não, eu não quero nada com o evangelho, e ele disser, você vai querer, o homem vai ou não vai? Isso. Então, veja, não se pode conceber a ideia de um Deus soberano que tenha pré-ordenado uma pessoa, fazê-la vir ao mundo para depois não ter condição de chamá-la, por ter ele ficado fora do alcance de Deus. Porque tem uma doutrina que diz isso. É a doutrina do arminianismo, que diz que os homens, eles estão fora do alcance de Deus. Deus até tenta chegar no homem, mas se o homem não disser, tá bom Deus, eu vou dar um passo para o Senhor, ele não pode alcançar o homem. Isso é verdade, dona Zé? O homem não tem, Deus não tem condição de alcançar o homem. É o homem que tem que primeiro ir a Deus. Isso. O Criador, Salvador e Governador é onipotente. Sabe o que significa isso? O poder dele não tem limites, é infinito. Ele também é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E ele também é onipresente. Ninguém escapa desse Deus soberano. Veja só, para a gente ter certeza disso, Salmo 139. Acompanhe. Salmo 139. A gente vai ler do versículo 7 ao 12. Isso deixa muito claro que o nosso Deus é quem manda e que o homem não tem como fugir, não tem como escapar. Ele sempre vai se deparar com esse Deus. Veja só o que diz. Salmo 139, do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então observe, o salmista, ele está fazendo essa pergunta retórica, essa pergunta para que todos nós entendamos que ninguém foge de Deus. Ele está dizendo, olha, Senhor, se eu não quiser estar na presença do Senhor, se eu quiser fugir do teu espírito, né? Se eu quiser fugir de maneira que o teu espírito não me encontre, não me alcance, não haja em mim, para onde eu vou? Existe um lugar?
para você se esconder de Deus? Não. Por isso que ele diz assim: se subo aos céus, o versículo 8, se subo aos céus, lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Então observe, não tem como fugir de Deus. É assim que Deus encontrou você. Foi assim que Deus fez com você. E o salmista, ele está dizendo no versículo 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. É como se ele dissesse, olha, se eu quisesse escapar de Deus, eu não conseguiria. Mas isso ele não está falando como sendo algo ruim. Ele está satisfeito com isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus é quem cuida melhor dele, não é? Por isso que ele diz assim, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Então Deus estaria guiando ele. A destra de Deus, a mão direita de Deus estaria sustentando ele. Então observe que não tem como fugir de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai no coração do homem. Ele vai no interior do homem. Ele vai aonde ninguém mais alcança. Não tem quem alcance o interior do ser humano. Mas Deus vai lá. É uma ação interna para que a externa possa ser validada. Porque por mais que você tente convencer um filho seu, um parente seu, que não tenha Cristo, e digamos que ele está ali no finzinho, vai morrer, e você não quer um fim daquele para ele, morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, e você tenta convencer, e você chora, e você implora, e não tem jeito. Essa pessoa não vai crer, se não houver uma ação interna, para validar essa ação externa que você está mostrando, que você está conversando, que você está pregando. A mensagem externa da palavra somente penetra a mente do escolhido pela iluminação do Espírito Santo e por seu testemunho interno. Então o Espírito Santo ilumina a mensagem, aí a senhora que nunca gostou começa a dizer, nossa, como é bonita a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo iluminou o seu conhecimento, iluminou a sua mente para a senhora entender. E ainda mais, ele testemunhou, né? O Espírito Santo testemunhou internamente que Deus existe, que Jesus Cristo é real e que você precisa dele e que ele te salvou. Veja se não é isso aí que diz em Romanos 8, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 16. Romanos 8, capítulo 8, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja como isso é forte, como isso é grandioso. Está dizendo que o próprio Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Ou seja, ele entra no nosso interior, ele vai lá fundo no nosso ser, na nossa existência, encontra-se com o nosso espírito e testifica com o nosso espírito.
Então, ele se comunica com o nosso espírito, ele fala com o nosso espírito, ele dá testemunho com o nosso espírito. Não é simplesmente com o nosso ser físico, natural. Não, ele vai a fundo. E na tua alma, lá no teu espírito, ele vai e se apresenta, e mostra a verdade, e te apresenta a Cristo. Então, é um agir muito profundo, muito interno. Por isso que não tem como a pessoa resistir. Não se resiste quando é o Espírito Santo que entra e diz: olha aqui, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem como resistir. Já ouviu aquela história? Olha, dê o primeiro passo para Deus, que aí Deus vai e dá 2 passos para você. Já viu isso daí? Alguém falando? Já viu, irmã? E a senhora, Dona Josefa, já viu dizendo: olha, você precisa dar o primeiro passo para Deus, porque quando você der o primeiro passo, Deus dá 2 para você. Nunca ouviu não, né? Mas no meio evangélico é que tem muito, né? Porque como a senhora veio de um meio católico, aí não ouviu, mas entre os evangélicos muita gente prega isso. Mas isso é heresia. Ninguém pode dar o primeiro passo para Deus. Você só dá algum passo para Deus ou faz algo para Deus depois que ele foi primeiro em você. Se não, não tem como. Veja só, a obra do Espírito no interior de cada eleito regenerado, além de ser uma atuação livre e incondicionada, ou seja, além de ser uma escolha de Deus, não foi você que escolheu que Deus viesse, foi Deus, o Espírito Santo, que escolheu ir a você, e ele não cobrou nada de você, ele não exigiu nada de você para poder ir, foi incondicional isso. É uma graça divina também, a qual não depende de qualquer operação, não depende da ação de ninguém, nem da cooperação. Não é um trabalho conjunto entre você e Deus. Não, foi um trabalho só dele para que você viesse a crer, para que você fosse salvo. Veja o que diz agora o versículo 27 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, o versículo 27, que diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, Jesus Cristo é quem sabe a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, esse conhecimento é um conhecimento divino da Santíssima Trindade a respeito do homem. Sabe como chegar no homem, porque ele criou o homem. Ele sabe como regenerar o homem, porque ele elegeu o homem. Aquele que é escolhido de Deus, ele será alcançado pelo Espírito de Deus, porque ele será reconhecido pelo Espírito de Deus, por ter sido eleito e por Cristo ter morrido por ele. Não há controle do homem sobre o Espírito Santo, mas é o contrário. O que é que você acha? O que é que a senhora acha? O homem, ele pode comandar o Espírito Santo, e o contrário pode acontecer, do Espírito Santo comandar o homem? Pode. Muito bem. Veja só, o ser humano não tem controle sobre a segunda pessoa da Trindade. Não é ele que controla o Espírito Santo, mas é controlado pelo Espírito Santo. Se predestinado à redenção, à habitação de Deus. Então, se você foi predestinado à redenção, à salvação, aí o Espírito Santo, ele vai agir em você. E ele tem total liberdade, total controle, total poder para fazer como ele quer. O Espírito opera no eleito, no escolhido regenerado, não externamente, não é externamente. Não é? O Espírito Santo agora vai fazer você ficar magro, o Espírito Santo vai fazer você ficar gordo, o Espírito Santo vai fazer você vestir uma roupa, comer um alimento e tal. Não é externamente, é uma atuação interna, e isso de tal modo
que a mente do regenerado age livre e em direção do bem prático para a glória de Deus. Então o Espírito Santo age de tal forma na mente de uma pessoa que essa pessoa começa a fazer livremente aquilo que agrada a Deus. Ela passa a ter interesse e ela passa a querer aquilo. Não é uma coisa que o Espírito Santo diz, você vai fazer, e a pessoa diz, mas eu não queria, mas eu vou obrigar. Não é assim. É de tal forma que o Espírito Santo age, que você diz, eu quero obedecer, eu quero glorificar a Deus, eu quero viver Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Você age de uma forma livre, em direção ao bem prático da glorificação de Deus, do testemunho de Cristo, da expressão existencial e verbal do Evangelho. Então o Espírito Santo age em você de maneira que você passa a conhecer a Cristo. Quem foi que ensinou de Jesus Cristo a você? Se você for analisar de forma superficial, você vai dizer, foi pastor fulano, não, foi o evangelista tal, não, foi o irmãozinho tal, que me ensinou a respeito de Deus. Mas é mentira, é engano. Não foram eles. Sabe quem ensinou? Veja só, vamos dar uma olhadinha aí em 1 João, capítulo 2, versículo 20, primeiro. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E vós possuís unção que vem de quem? Do Santo, não é? Então você possui a unção que vem de Jesus, mas essa unção é para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. Mas por que você tem? Porque você é possuidor dessa unção que foi dada pelo próprio Jesus. Veja o que diz o versículo 27, para a gente não ter nenhuma dúvida de que quem ensinou ao eleito regenerado foi o Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Veja, então essa unção foi dada a você por Jesus, e essa unção não sai de você, ela permanece em você. Aí ele diz, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você não precisa de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem é que ensina a vocês, irmãos? É o obreiro? É o pastor? É o evangelista? Quem é que ensina? É a unção de Deus. É o Espírito Santo que ensina. Veja, se tivesse um joio aqui, ele ia dizer que saiu entendendo e aprendeu tudo. Mas por mais que ele explique o que ele aprendeu e seja claro, ele não aprendeu. Porque esse aprender aqui não é um aprender natural. Não é um aprender daquele intelectual que vai para a escola, conhece a matéria e responde e tira uma 10 na prova. Não é isso. Digamos, esse joio, juntamente com vocês, ouvem o estudo e vamos fazer uma prova para ver se vocês entenderam o que foi ensinado no estudo. O joio vai e acerta tudo. De repente tira uma nota melhor do que a de vocês. Mas isso não significa que ele aprendeu. De fato, ele não aprendeu. Porque essa unção, esse aprendizado aqui, de que vocês aprenderam tudo a respeito de Deus, é justamente aquela atuação interna. É uma ação do Espírito Santo, transformando justamente o interior de vocês. Coisa que não acontece no joio, certo? Então vocês têm a unção,
Vocês receberam o conhecimento. Ah, foi do irmão Júnior. Não, primeiro, o irmão Júnior está falando da palavra. Então não é um conhecimento do irmão Júnior. É um conhecimento da palavra. É um ensino da palavra. Ah, mas o irmão Júnior está explicando. Também isso não adianta. É o Espírito Santo que ensina. É o Espírito Santo que pega as palavras e aplica no seu coração. Aí você diz, nossa, que coisa tão linda, meu Deus, que pregação, que estudo, ou que o que seja. E que palavra. Não, mas isso daí, você só está tendo esse deleite, esse gozo, porque o Espírito Santo está ensinando a você. A unção dele está ensinando a você. Agora, no capítulo 5 de 1 João, vamos lá para o finalzinho, não é para a gente ter certeza total de que esse conhecimento não vem de homens. Isso que você conhece hoje a respeito de Deus, essa fé que você tem, essa convicção que você tem, de tudo isso que você aprendeu até agora, veio de Deus, veio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que anda ensinando a você. Quando você vem para a igreja, quando você sai da igreja, quando você vai deitar, quando você acorda, quando você vai trabalhar, quando você vai passear, quando você vai brincar, o Espírito Santo está ensinando você através do que você já ouviu da palavra, certo? Veja o que diz o versículo 20 do capítulo 5. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Olha, está vendo aí? Olha, a gente sabe que o Filho de Deus veio e tem mais. Ele tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Então, ele deu esse entendimento a vocês. Vocês aprenderam do Espírito Santo, aprenderam do próprio Jesus. E aí ele diz que você aprendeu, entendeu, porque ele fez você entender, você reconheceu o verdadeiro. E quem é o verdadeiro? E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é a verdade, a vida, o caminho. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas por que você vê isso? Por que você crê nisso? Por causa da ação, da atuação livre do Espírito Santo em transformar você. Por isso, meus irmãos, por isso que o apóstolo Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2. Abram aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. À medida que é o Espírito Santo que atua em você, à medida que é o Espírito Santo quem trabalha em você, que é o Espírito Santo que mora em você, que habita em você, aí você agora muda tudo. O que ocorre nesta hora é uma mudança de ser. Você deixa de ser para Cristo ser em você. Veja que mudança tão grande. É uma mudança de existência, é uma mudança de ser. A existência daquela pessoa, né? A minha existência que outrora não cria em Deus, a minha existência que outrora não se deleitava na palavra de Deus, a minha existência que outrora reagia contra a palavra de Deus, agora ama. É uma nova criatura, é uma nova existência. Veja, o que é que diz aí Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas percebem? Logo, já não sou eu quem vive. Acabou-se.
O apóstolo Paulo já não vive mais, mas é Cristo que vive nele. Agora é uma mudança radical, é uma mudança total. É uma mudança comparada a um morto e a alguém que está vivo. Há uma diferença ou não há entre alguém que está morto e alguém que está vivo? Então, toda aquela lista de diferença que você poderia apresentar de um vivo para um morto, para distinguir um do outro, é basicamente isso que acontece com quem o Espírito Santo salvou, com quem o Espírito Santo regenerou. É uma diferença enorme. Agora essa pessoa já não vive, mas Cristo vive nela. Veja o que aconteceu. Então, tem algo dentro de você. Tem algo dentro de você que Deus esculpiu. Se você for olhar, as pessoas colocam uma tatuagem. Essa tatuagem sai quando eles colocam? Não, pode lavar e esfregar, não sai. Só tem um jeito de tirar. É no laser. Ou arrancando a pele, não é a carne. Só assim. No entanto, existe algo que foi esculpido, que foi escrito, que foi desenhado no teu interior, no teu espírito, na tua alma. E eu pergunto, quem consegue? Que laser consegue tirar o que Deus escreveu em você? Tem. Como? Não tem, irmãos. Então isso é uma riqueza. O chamado eficaz é um conforto para nós. É uma segurança para nós. Nós devemos nos alegrar com isso. Veja o que diz Paulo ao profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Que aliança incrível Deus prometeu fazer conosco, e Ele cumpriu essa promessa em nós e vem cumprindo no seu povo, ao qual Ele regenera. Jeremias 31, do 33 e 34, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Veja só, Deus vai imprimir na sua mente as suas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tudo bem, quem é que vai ensinar? Se Deus está dizendo que ninguém vai precisar ensinar o seu companheiro, porque eles vão conhecer, quem ensinou? Foi o Espírito Santo. Não foi quem pregou para você. Não é quem está aqui pregando para vocês. Porque se o Espírito Santo se ausentasse de vocês, não ia fazer sentido nada para vocês. Vocês iam sair daqui intelectualmente entendendo os argumentos, mas vivendo completamente contrário ao que aprenderam. Então é o Espírito Santo que ensina a vocês, que pega esse instrumento podre, mortal, pó, e diz: vou usar esse instrumento para ensinar a dona Josefa. Mas não é o instrumento que está ensinando, é o Espírito Santo que está ensinando a Maria, está ensinando ao povo dele, viu? Aí você diz: isso é do Velho Testamento. Sim, é do Velho Testamento, como que uma promessa para o Novo Testamento, para o povo de Deus hoje. Por isso que o escritor aos Hebreus traz esse mesmo texto para confrontar aqueles irmãos que viviam depois da vinda de Jesus, da primeira vinda. Veja o que diz Hebreus, Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 8. Aí vamos ler do versículo 10, capítulo 8, do versículo 10
ao versículo 13. Veja, aqui está o escritor aos Hebreus chamando os crentes da nova aliança para passar no rosto deles o que é que Deus fez. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Claro, ele se apresentará, sabe, na tua alma, no teu espírito, através da palavra, do verbo de Deus, da pregação, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então é isso, essa nova aliança do Senhor, de que você seria dele, não é? De que os gentios entrariam para o corpo, de que os gentios, juntamente com os eleitos de Israel, seriam o Israel espiritual do Senhor, e que esse Israel espiritual seria ensinado pelo Espírito Santo do Senhor. Então toda honra, toda glória deve ser dada só ao Espírito Santo, só a Jesus Cristo, só ao Pai, que sem eles nada disso aqui faria sentido, certo? Então vamos ficar com essa palavra hoje, não é? Gratos ao Senhor, porque na sua misericórdia ele resolveu nos alcançar, nos salvar e ainda nos ensina a todo o tempo, e nos ensinou hoje pelo Espírito Santo, tá?